Glórias ao nome do Senhor. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glorificamos ao nome do Senhor nessa noite. Verdadeiramente o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua bondade, ela se estende de geração em geração. E aqui nós estamos nessa noite reunidos para contar as inúmeras misericórdias da parte do Senhor, para louvar, para bendizer o seu santo nome, que é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória, de toda adoração, e sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Assim como naquele tempo o Senhor, Ele mandou que Jeremias ele descesse até a casa do oleiro para ouvir a sua voz. Aqui nessa noite nós estamos para ouvir o Senhor Ele falar conosco, e nós bendizemos ao seu santo nome, porque desde o princípio, nas mensagens meditadas, nas mensagens cantadas, o Senhor Ele tem falado conosco e temos sido moldados pela sua palavra aqui nessa noite. Bendito seja Deus. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 48, para a nossa meditação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Isaías capítulo de número 48, nós leremos a partir do verso 1 até o verso de número 22. A leitura será longa, mas nós apenas falaremos aquilo que o Senhor Ele nos conceder nessa noite. Bendito seja Deus. É uma exortação de Deus para com Israel. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome de Deus, e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz e aconteceram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isso, porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas, e não de muito, e antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas: eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e eles aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre vós tem anunciado essas coisas?
O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trarei e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas como seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isto, e levai-o até ao fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó, e não tinham sede quando os levava pelos desertos, fez escorrer água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, ante a tua palavra nessa noite nos colocamos, Senhor. A tua igreja está reunida diante de ti, aqui nós estamos como dependentes e necessitados da tua graça. Verdade é, Senhor, que o teu servo, ele já orou, mas na nossa pequenez e na nossa necessidade, queremos erguer os nossos olhos para os céus e as nossas mãos para ti, e pedir, ó Deus querido, que a tua misericórdia ela permaneça estendida sobre a tua igreja, e que o Senhor possa nos ensinar a tua vontade, a tua palavra. Sim, Senhor, alimentando-nos aqui nessa noite, para que possamos sair saciados pelo teu Espírito, pela tua obra sobre a nossa vida. É o que nós te oramos nesta noite e te louvamos por tudo, certos da tua resposta. Os irmãos podem se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas e alegre. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, este texto diante do qual nessa noite nós estamos é um texto no qual o Senhor ele traz uma exortação para o seu povo Israel por intermédio do profeta Isaías. O profeta Isaías sendo um daqueles profetas chamados messiânicos, que por diversas vezes teve do Senhor a revelação da vinda de Cristo, do sacrifício de Cristo Jesus por nós, ali na cruz do Calvário, e da maravilhosa obra de redenção pela qual o Senhor ele nos remiu, pela qual o Senhor ele nos comprou e nos reconciliou para consigo mesmo pelo sangue vertido ali na cruz do Calvário. E é interessante nós notarmos, amados, que em especial a partir do capítulo de número 40 do livro do profeta Isaías, nós bem conhecemos que o Senhor ele traz um ponto de virada na jornada do profeta. O Senhor traz um ponto de virada na história do profeta Isaías e começa a lhe revelar a sua palavra a respeito de momentos de restauração, a respeito de momentos de consolação para o povo de Deus. E não há, amados, como nós sermos restaurados,
Não há como nós sermos consolados pelo Senhor, em especial nos momentos que caminhamos, em muitas vezes em contrariedade à vontade de Deus, sem antes nós recebermos a exortação da parte do Senhor. Bendito seja Deus. O sábio Salomão, quando ele está escrevendo o livro dos Provérbios, em um certo momento, quando ele vai nos dizer que o mandamento ele é uma lâmpada, que a lei ela é uma luz, e as varas da repreensão do Senhor, elas são o caminho da vida. E por isso toda a exortação do Senhor para conosco, ela nos prepara para a consolação, ela nos prepara para que nós possamos nos adequar à vontade do Senhor, e então possamos vivenciar os momentos de restauração sobre a nossa vida. Bendito seja Deus. Nós vivemos, amados, em um tempo em que está em alta, está em voga nós falarmos ao respeito de momentos de avivamento para o povo de Deus. Muitos anunciam um momento de avivamento e esperam um momento extraordinário em que a igreja do Senhor será reavivada pelo Espírito de Deus, mas não querem sofrer, não querem receber a exortação da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Quando o nosso irmão profeta Abacuque, ele estava a olhar a situação em que vivia, os momentos de calamidade, a ponto de ele olhar para o Senhor e dizer para o Senhor: olha, Senhor, tu és tão puro de olhos que tu não consegues ver o mal, tu não consegues ver aquele que oprime ao seu próximo, porque ele olhava e era um tempo de calamidade, mas o Senhor ele vem com a resposta de exortação. O profeta ele sofre a exortação do Senhor, ele contempla a obra do Senhor, e aí sim ele vai fazer a sua oração ao Senhor e dizer: olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu temi a tua palavra, então aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Bendito seja Deus. E a obra que o Senhor ele queria que operar para com o seu povo, e que em verdade o Senhor ele operou para com o seu povo e continua a operar no meio de nós, era também esta obra de restauração, de avivamento, uma obra para consolar o seu povo, a ponto de verem a grande salvação do Senhor, a ponto de serem purificados ao viverem a mensagem da cruz que hoje nós ainda a anunciamos. Louvado seja Deus. E o Senhor ele olha então para o seu povo, e o Senhor ele vai dizer: olha, ouvi então, ó casa de Jacó, ouvi então, ó Israel, a quem eu chamei, vós que agora usais o nome de Israel, vós que usais o nome do povo de Deus, vocês precisam receber a exortação da parte do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E se nós quisermos ser chamados em verdade como povo de Deus, como casa de Israel, como separados e escolhidos pelo Senhor, precisamos receber a exortação da parte de Deus e sermos por ela moldados, porque o Senhor ele olhava para o seu povo e ele dizia: olha, eu já te conhecia, no momento em que eu te chamei, eu já sabia que a tua cerviz ela era dura, eu já sabia que a tua testa ela era de bronze, que a tua cerviz ela era de ferro, e a cerviz é o nervo do pescoço que muitas vezes impedia do povo dele se inclinar diante da voz do Onipotente, diante da voz e da ordenança da parte do Senhor. E em muitos casos nós nos comportamos dessa forma. Somos um povo de dura cerviz, que não quer se submeter a nada, que não quer se submeter às ordenanças do Senhor, que não quer se submeter aos mandamentos do Senhor. Queremos usar o nome de Israel, queremos usar o nome de nação abençoada, de herdeiros da promessa, daqueles que receberam palavras de consolação. Quando nós ouvimos: consolai o meu povo, anunciai que agora já se passou as turbulências, agora o justo
justo ele virá de levar sobre si os pecados, e a bênção eterna do Senhor estará sobre a nação. Bendito seja Deus. Queremos nós sim sermos herdeiros dessa bênção, mas não queremos nos submeter à vontade do Senhor. Bendito seja Deus. E o Senhor, ele conhece-nos, e a exortação ela vem para que nós saibamos qual é a nossa condição. A exortação ela vem para nos revelar qual é a nossa condição espiritual, porque senão nós ficamos planeando demais para um lado, para o outro, pensamos que estamos muito bem diante do Senhor, com a nossa cerviz endurecida, com as nossas cabeças erguidas, e nos esquecemos de que é o Eterno quem precisa preparar o caminho que nós trilhamos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E ele diz: olha, é por isso que eu te anunciei desde então. Ele diz: eu sou aquele que estava desde o princípio, eu sou aquele que te chamei, eu sou aquele que o salmista, ele escreve o salmo de número 139, dizendo: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces o meu levantar e o meu assentar. Então agora ouça, ó povo de Israel, tu Jacó, tu quem eu escolhi, quem eu redimi, tu que já foste passado pelas águas de Judá, de lá eu te tirei, tu já ressurgiste de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba a exortação do Senhor. E o Senhor, ele me dizia: olha, agora eu vos digo que por amor ao meu nome eu retardarei a minha ira. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós pensamos, louvado seja Deus, que nós não podemos sofrer o dano da nossa desobediência, amados, mas nós precisamos receber a exortação do Senhor. Precisamos saber aonde estão os nossos pés calçados, se eles estão na preparação do Evangelho da paz, ou se eles ainda não foram firmados no Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor, ele dizia ao seu povo: vocês que têm usado o nome de Israel, vocês que têm usado o nome de povo herdeiro da promessa, eu vos digo que é por amor do meu nome que eu retardarei a minha ira. Eu haverei de me segurar para que eu não venha a te cortar. Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus, ele falar a este povo nesse tempo dessa forma, precisamos estar ainda mais em alerta, precisamos nós estar ainda com os nossos olhos mais abertos. A nossa cerviz, ela precisa ser um pouco amolecida diante da voz do Senhor, diante da palavra do Senhor, porque nós podemos sim empinar o nosso nariz e andar por onde nós achamos que vamos andar, por onde o nosso nariz apontar, nós vamos. E quem é o Senhor diante de nós? Louvado seja Deus. Mas precisamos saber que existe um momento em que a ira, ela para de ser retardada, e este é o momento, ele é chegado. Bendito seja Deus. Estamos no tempo da graça, mas também no tempo em que João Batista, ao anunciar a chegada do Reino de Deus, ele dizia: olha, raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Eu vos digo que o machado, ele já está posto à raiz das árvores, e se não produzir bom fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos frutos, eles precisam ser condizentes, as nossas obras precisam ser condizentes com as obras de povo de Deus. O nosso falar, o nosso andar, o nosso proceder, o nosso comportamento, ele precisa ser condizente. Não adianta ser chamado como o povo de Israel, não adianta ser conhecido dentre os homens como servo de Deus, como serva de Deus, que anda muito bem, que caminha muito bonito, mas se a cerviz está enrijecida, não adianta caminhar com o nome de povo de Deus, se diante do Senhor ainda está em falta. Bendito seja Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a exortação que Ele nos traz cotidianamente pela palavra é para nos dizer: olha, a minha ira ela ainda tem sido retida por amor do meu
nome da minha promessa. Louvado seja o nome do Senhor, para que tu não venhas a ser cortado. Então produzi frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele dizia: eu já te purifiquei, mas não como a prata. Eu vim e eu escolhi-te na fornalha da aflição. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho, amados, muito glorioso a profundidade dessa palavra, a qual o Senhor ele falava ao povo dizendo: olha, eu eis que te purifiquei, mas não com a prata, eu escolhi-te na fornalha da aflição. Muitas das vezes nós caminhamos com o Senhor, vivemos algumas experiências com o Senhor e começamos também a nos comportar como este povo. Começamos a usar o nome de povo de Deus, mas esquecemos que precisamos ser purificados pelo Senhor. O salmista escrevendo uma certa vez, ele vai nos dizer que as palavras do Senhor, elas são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, é purificada 7 vezes. Diz que a palavra do Senhor ela é pura. Se nós tomamos a nossa boca uma palavra que é desta pureza, nós precisamos ser por ela purificados. Não adianta só falar da palavra, precisamos estar naquela condição que Cristo ele dizia aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O meu nome ele está sobre vós, vós estáis purificados por esta palavra. E aqui o Senhor ele dizia ao povo: eu já te purifiquei, mas tu ainda precisa ser refinado um pouco mais. Tu até já viveu uma experiência comigo, mas você precisa amolecer a tua cerviz. Tu pensa que já sabe demais, mas agora eu vou te anunciar algo novo. É por amor do meu nome que tu ainda não foi cortado. Você pensa que já sabe muito, mas eu te digo, isso tu não sabias ainda, não é? Agora eu vou te dizer, por amor do meu nome eu refreei a minha língua. Tu já foste purificado, eu refreei a minha ira. Tu já foste purificado, mas ainda falta mais. Ainda falta a minha palavra adentrar no teu ser, e você sofrer uma mudança completa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se o Senhor nos traz a exortação, é porque ainda existe esperança, ainda existe oportunidade para mudar. Se não existisse, a ira ela já teria sido derramada. Louvado seja Deus, e louvado seja o Senhor, porque aquele que é como sabão do lavandeiros, que é como fogo do Eurípides, ele está no meio de nós nessa noite, e ele é poderoso para purificar a sua vida, se tu te achegares a ele. Então receba do Senhor, quando o Senhor ele te exortar, não sejais como meninos rebeldes. Muitas vezes nós somos como meninos rebeldes, batemos o nosso pé, levantamos a nossa cabeça e não queremos receber a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Mas o Senhor ele nos quer conduzir nessa noite. O Senhor ele nos quer conduzir pelo seu Espírito. É o seu Espírito quem precisa nos ensinar. E é por isso que o Senhor ele diz: olha, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Tudo aquilo que o Senhor ele nos ensina, amados, tudo que o Senhor ele nos traz pela palavra. Se eu falar algo, pode até que não me sirva para nada. Se eu te disser alguma coisa, você pode dar fora. Você acata se quiser o conselho que eu te dar, a palavra que eu te falar. Nós não precisamos acatar ela. Talvez seja bom, mas se o Senhor ele nos concedeu a palavra, se o Senhor ele nos concedeu a exortação, não podemos ser povo de dura cerviz. Nós precisamos saber que ele nos ensina aquilo que é útil. Se a tua cerviz ela estiver endurecida, você vai andar para onde o nariz ele aponta. Mas se tu te submeteres à palavra do Senhor, ele vai te guiar pelo caminho que tu deves andar. E ele diz: olha, se tu estivesses andando assim, então agora eu te digo que a tua paz
ela seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Muitas vezes nós somos atribulados porque nós esquecemos de seguir o caminho que o Senhor Ele quer nos guiar. Em um certo momento, o nosso irmão apóstolo Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele vai dizer: olha, de onde que vem as guerras e pelejas entre vós? De onde que vem? Será que não vem disso? Vem dos vossos membros, vem das vossas vontades. Vocês guerreiam e nada têm, buscais e nada conseguis, porque não se submete à vontade do Senhor. Mas nós precisamos aprender do Senhor. Ele é manso, ele é humilde de coração. O chamado do Senhor, desde o início, ele diz: eu sou o primeiro e eu sou também o último. O chamado constante do Senhor para nós é esse. Ele diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tu já recebeu então o alívio do Senhor? Agora tomai sobre vós o meu jugo. Tomou o jugo? Então aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa do Senhor é para aquele que se submete à sua vontade. E para nós caminharmos para o final e finalizarmos, amados, então o Senhor Ele traz um clamor para o seu povo. O Senhor Ele diz: olha, saí de Babilônia, fugide entre os caldeus, e anunciais com voz de júbilo, elevai até o fim da terra e dizer: o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Louvado seja Deus. Na terça-feira ainda passada, agora o Senhor Ele nos falava a respeito do Salmo de número 126, como o salmista ele vai louvar a Deus por ter retirado do cativeiro o seu povo. Mas aqui, quando o profeta ele buscava falar ao povo de Israel, ele precisava clamar, dizer: olha, sai do meio deles, saí do meio de Babilônia. O povo estava acomodado à terra estranha, estava acomodado no meio dos rebeldes, e nós não podemos ser dessa forma. Precisamos sair do meio deles, se quisermos anunciar que o Senhor Ele já nos remiu. Porque aqueles que são remidos, esses são aqueles que não caminham mais segundo a sua vontade, não caminham mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E se as raízes elas são santas, também a massa o é. Se as primícias elas são santas, também nós precisamos ser santificados por esta mesma palavra. Pois o Senhor Ele nos diz: olha, o fundamento Ele é único, e cada um cuide bem como vai edificar sobre ele. Toda obra ela será provada pelo fogo. É o fogo que haverá de purificar, e aquela que permanecer receberá galardão da parte do Senhor Jesus. Palmas me alegrem, exalta o nome do Senhor. Que Deus Ele continue a cada dia abençoando poderosamente a vida dos irmãos. Graças a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé, a estarem aqui à frente nessa noite. Se você trouxe a sua oferta,